Olá, seja mil vezes bem-vindo, seja mil vezes bem-vinda à aula 3 do módulo 2 da jornada da taróloga terapêutica. Hoje a gente vai falar sobre estudos de ocultistas a respeito do tarô. A gente vai falar especificamente sobre Cor de Gebelã e Eliphas Levi. Na aula anterior a gente falou a respeito das hipóteses de surgimento e estruturação do tarô de Marselha como a gente conhece hoje. E nesse momento a gente vai falar a respeito de como esses dois grandes estudiosos do ocultismo perceberam no conjunto das 78 cartas do tarô uma série de elementos esotéricos, de verdades místicas relacionadas a grandes filosofias religiosas ou espirituais do passado. E antes da gente iniciar a pensar a respeito da maneira como esses grandes esotéricos viam o tarô, algumas pessoas muitas vezes me perguntam, mas Kelly, eu só quero abrir as cartas, eu só quero ter a minha clientela, eu só quero poder utilizar o tarô como oráculo de vez em quando, eu tenho realmente a necessidade de buscar esses conhecimentos? E eu digo que sim. É importante que a gente saiba do que se trata o tarô. É importante que a gente, quando pega esse instrumento, tenha a ideia da importância, da grandiosidade que está contida nas 78 cartas. Para isso, é importante que a gente saiba que estudiosos do passado tiveram essa visão a respeito do tarô, que estudiosos do passado conseguiram perceber essa importância do tarô enquanto uma ferramenta onde estavam contidas verdades esotéricas, verdades ligadas a grandes ordens espiritualistas da antiguidade, do passado. Se essas pessoas que estudaram tanto tiveram essa reverência pelo tarô, é muito importante que nós, nos dias de hoje, tenhamos essa mesma reverência para o tarô. Para isso, é importante que a gente conheça esse histórico, conheça como foram construídas as ideias a respeito do tarô enquanto essa fonte divina de conhecimento. Para isso, o resgate do tarô enquanto instrumento de autoconhecimento, enquanto um instrumento místico, ele é iniciado por um francês chamado Cor de Gebelã. Ele é pastor da Igreja Reformada. A gente costuma entender que esse resgate do tarô para as elites intelectuais da época foi feito por ele através de um livro que ele escreve que se chama O Mundo Primitivo, Analisado e Comparado com o Mundo Moderno. Nesse livro, ele analisa o tarô, ele entende o tarô como um resquício das grandes bibliotecas do Egito. A visão do Cor de Gebelã não é uma visão tão esotérica. Vamos dizer assim que ela é uma visão mais social, mais histórica. É interessante perceber ao longo dessa conversa que a gente vai ter hoje, vocês vão perceber que ele tem algumas análises que a gente pode dizer que são questionáveis a respeito do significado do tarô, mas ele não deixa de trazer o tarô como sendo algo muito importante. E assim, essa sequência cronológica ela é importante porque se não existisse o Cor de Gebelã resgatando o tarô, as próximas pessoas que viriam a estudar o tarô não teriam nem acesso, não teriam nem conhecimento dele como sendo essa fonte de informação. Ele considera o tarô, a maneira como ele interpreta o tarô é dividida da seguinte maneira. Os 22 arcanos maiores ele entende que são cartas que representam, sobretudo, líderes espirituais, líderes da sociedade. Também ele percebe nos 22 arcanos maiores algumas figuras relacionadas às forças físicas, forças da agricultura, grandes ritualísticas como matrimônio, morte e ressurreição. Em seguida, ele interpreta os arcanos menores como sendo figuras alegóricas relacionadas com
situações cotidianas da vida, formando entre elas combinações ilimitadas, trazendo significados adivinhatórios mesmo a respeito do cotidiano, fazendo uma interpretação muito própria dele de cada um dos naipes. Por exemplo, o naipe de espadas, ele entende que se relaciona com faraós e com a nobreza militar. Em seguida, ele entende que o naipe de paus diz respeito à vida dos agricultores. Em seguida, naipe de copas, ele entende que diz respeito à classe sacerdotal. E o naipe de ouros, ele entende que diz respeito aos comerciantes. No caso do Cães de Gebelã, ele tem a certeza de que o tarô surgiu no Egito, e ele justifica essa ideia desse surgimento do tarô no Egito através do entendimento dele a respeito de vocábulos egípcios que, segundo ele, no entendimento dele, formavam a palavra tarô. O vocábulo tar, que significa caminho, em junção com o vocábulo ro, que significa real. No entendimento dele, a formação da palavra tarô se dá através da junção do tar com o ro. É interessante perceber que existem alguns contrapontos a respeito dessa ideia, sobretudo de que no ideário europeu e principalmente no ideário francês, se tinha esse entendimento de que o Egito era uma grande fonte de conhecimentos esotéricos, de que todos os conhecimentos esotéricos da época tinham surgido no Egito. Então, assim, era muito comum que se atribuísse qualquer tipo de filosofia ou entendimento esotérico ao Egito. Porém, o que a gente vê no estudo do Vidyapramad é que, na realidade, quando acontece as invasões napoleônicas, que se tem acesso à Pedra de Roseta e se começa a decifrar os hieróglifos egípcios, se tem esse entendimento de que não necessariamente determinadas correntes filosóficas, religiosas ou esotéricas tinham nascido no Egito. É interessante pensar que o Cães de Gebelã, ele faz esse resgate do tarô, mesmo com alguns erros de análise, mesmo com algumas visões um pouco deturpadas a respeito do significado do tarô, ele consegue trazer luz para o tarô, ele consegue colocar o tarô novamente nos holofotes. Em seguida, a gente fala sobre Eliphas Levi, que era o nome de fato dele, era Alphonse Louis Constant. Ele nasce em 1816, morre em 1875. Ele era um abade da Igreja Católica, era um cabalista e era um filósofo. O Eliphas Levi, quando ele escreve Dogma e Ritual de Alta Magia, que é onde ele vai falar sobre o tarô, ele é a primeira pessoa que faz essa vinculação entre os 22 arcanos maiores e as 22 letras do alfabeto hebraico. É interessante pensar que ele alega que teve conhecimento dessa ligação através de alguns manuscritos de origem gnóstica, relacionados com a igreja gnóstica. Então, assim, o Eliphas Levi, ele traz esses conhecimentos, ele divulga esses conhecimentos no livro que ele escreve. Então, daí a gente já percebe essa ligação do tarô, da ideia dessa junção do tarô com a cabala vinda de manuscritos relacionados com a igreja gnóstica. Na próxima aula, a gente vai falar especificamente sobre a árvore da vida, dá bastante luz para esse entendimento, para essa similaridade entre as cartas do tarô e a cabala. É interessante pensar que o Eliphas Levi, ele entende essa força do tarô, ele traz esse entendimento dentro do livro dele, de que o tarô é uma série de legados escritos por sábios cabalistas que deixaram esse conhecimento ao acesso de todos, mas à compreensão de poucos. É interessante pensar nessa dicotomia entre o acesso, né? Qualquer um tinha acesso às cartas, mas a compreensão dessas cartas dentro do processo de crescimento e evolução, tanto relacionado com a cabala como com qualquer outra ordem esotérica,
era algo que ficava para alguns poucos, e a gente vai perceber, principalmente na próxima aula, que o Eliphas Levi ele tem essa preocupação. No livro dele, ele fala sobre a junção entre a Cabala e as cartas, principalmente as cartas dos arcanos maiores, mas ele faz algumas inversões justamente para dificultar o entendimento para algumas pessoas, para que esse conhecimento não ficasse público e, porventura, não viesse a cair em mãos que poderiam fazer algum tipo de uso indevido desse conhecimento. A gente fala também sobre o Papus, ou Gerard Incaus, nasceu em 1865, faleceu em 1917. Ele é um médico Rosa Cruz, fundador da Ordem Maçônica dos Martinistas. Ele desenha o tarô dos boêmios, diagrama as 78 cartas de acordo com os entendimentos dele, e ele faz uma ligação do tarô com o tetragramaton. Tetragramaton é um conhecimento também hebraico que está relacionado com o entendimento do ocultismo hebraico de que o poder e a propriedade de cada ser estão contidas no seu nome. Então, eles fazem um estudo a respeito do nome de Deus, eles associam as cartas do tarô, tanto os arcanos maiores quanto os arcanos menores, a essas 4 letras que formam o nome de Deus, que a gente conhece como Jeová. E na próxima aula a gente vai falar especificamente sobre isso. Na virada do século, alguns pesquisadores esotéricos ligados também a lojas maçônicas fazem uma descoberta. Eles encontram um livro numa biblioteca em Londres, que são também manuscritos relacionados com a igreja gnóstica. Eles percebem essas pequenas modificações que o Eliphas Levi fez. Tudo indica que propositadamente, para que pessoas que não tivessem a seriedade necessária não pudessem ter acesso a esse conhecimento. Nesse manuscrito, essas pessoas, Woodman, Woodford e Wynne Westcott, eles são maçons da época, eles percebem a ligação que é feita do tarô com os signos astrológicos, planetas e elementos, entendendo o tarô como integrante desses múltiplos aspectos da sabedoria esotérica. Em seguida, logo depois desses descobrimentos, que inicialmente ficam restritos aos meios esotéricos, membros da Golden Dawn têm acesso a esse conhecimento, inclusive entre eles o Aleister Crowley, que vamos dizer assim, aquele que dá o pontapé inicial para o entendimento do tarô terapêutico, que a gente vai ver na aula 1 do módulo 3. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me procurem. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Tudo de bom.